Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus nessa noite. Nessa noite estamos aqui, vamos gravando agora a nossa série. Estamos aprendendo no livro de 2 Reis, capítulo 21. Nossa pregação está em meu canal do YouTube. Continue lá, irmão, escrevendo nesse canal, ajuda nós. Vamos escrever, vamos ajudar nós levar a nossa missão, nossas pregação para fora da igreja através das redes sociais. Deus abençoe os irmãos que têm comentado, que têm se inscrito no nosso canal. Isso aí. Vamos unidos, se inscrevendo, comentando, deixa like. Que Deus abençoe cada irmão. Hoje estamos no capítulo 21 de 2 Reis. Vamos orar nessa noite. Não seja eu aqui pregando de mim própria, mas seja o Senhor Jesus. Sim, Deus e Pai, em nome de Jesus, que eu diminua, Senhor, que Jesus Cristo desça sobre este altar, sobre a tua congregação, que o Senhor coloca na frente da tua casa os anjos de luz, os anjos de fogo, para não impedir as trevas, Pai, tirar nossa comunhão com a Tua palavra, para não deixar, Senhor, que o mal tenha força e êxito aqui dentro da Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, me usa nas Tuas mãos, que eu não seja eu a mulher falando de minha vida, do meu ego, da minha carne, Senhor, que tudo agora desapareça, venha o reino de Deus, que venha as Tuas palavras na minha boca, que venha o Espírito Santo sobre mim agora, e que a tua palavra agora seja dirigida pelo Senhor agora, Pai. Enquanto eu prego, o Senhor cura. Enquanto eu prego, liberta, transforma, restaura, renova. E dou também ordem ao mundo espiritual nessa noite. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo e no sangue de Jesus eu mando que dobra os joelhos agora e que coloca as mãos para trás, os principados, as legiões, as potestades, os demônios dominadores, os espíritos, meu Pai, em nome de Jesus agora no mundo espiritual, que eles venham cair por terra, que eles sejam queimados para sempre e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, honrado, glorificado e exaltado, Pai. E onde vai entrar minha voz, onde minha vida vai entrar, meu Deus, nessa rede social, nesse canal, que meu Deus, este homem, esta mulher venha alcançar de Deus, meu Pai, que eles venham receber a vitória, o milagre em nome de Jesus, que aqui na igreja as tuas ovelhas venham ouvir tua voz, sair daqui com a tua bondade, a tua fidelidade nessa noite. Fala, Pai, que nossos corações estão abertos para a tua voz, meu Pai. E assim, Senhor, nós já te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentarem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. 2 Reis 21. Hoje nós vamos falar dos filhos do rei Ezequias, Manassés e do neto dele. Então, a palavra vai dizer que tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o 2 e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsou das suas possessões e de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altar na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altar a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Glória a Deus. Então vamos aprender algumas lições com os reis de Israel. Nós vamos aprender, irmãos, que aqui na terra, cada homem, cada mulher, ele tem suas escolhas. E as suas escolhas
vai determinar em que legado eu e você vai deixar. Então é por isso que na Bíblia uma hora fala de um rei bom, um rei justo, outra hora já vai falar de um rei que é ruim, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós estudamos anteriormente sobre Ezequias, foi um dos melhores reis de Judá. Um rei que foi bom aos olhos de Deus. Porque Ezequias, além de saber cuidar do povo, ele agradou a Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Quando um homem ou uma mulher escolhe colocar Deus em primeiro lugar, Deus acima de suas guerras, que nós vimos que Ezequias vence Senaqueribe, Ezequias não preocupou em parar com as palavras de Senaqueribe. Ezequias sempre recorria à casa de Deus, rasgava suas vestes dentro da casa de Deus. Ezequias sempre tinha Isaías como seu intercessor, seu conselheiro. Ezequias fez uma escolha de ter um legado, pondo Deus na frente do reinado dele e sendo uma pessoa boa. Agora vem o filho de Ezequias, que ainda um adolescente, Manassés, que viu o pai fazendo todo o bem para Jerusalém e viu o pai sendo um homem bom aos olhos de Deus, viu que Deus fez tudo por Ezequias. E nós vemos que Ezequias adoeceu e Deus mandou ele pôr a casa dele em ordem, porque Deus já sabia de tudo que ia acontecer. E nesse período Ezequias ficou 15 anos a mais que o Senhor acrescentou. Mas nós vamos ver que cada filha tem suas escolhas. Por isso que eu e você não pode se frustrar aqui nessa terra e carregar um peso na alma. Porque esse jovem aqui, quando ele começou a reinar, ele tinha 12 anos. Ainda era um adolescente. E ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia que o pai dele não era idólatra, que o pai dele limpou Jerusalém, que o pai dele tirou a idolatria de Jerusalém, foi um reformador, mas já o filho de Ezequias escolheu, foi um dos piores reis de Jerusalém. E assim também vai acontecendo na nossa história. Muitas vezes nós temos familiar que escolhe o mundo, que escolhe as experiências do mundo, que quer viver sem Deus, que quer viver na idolatria, que quer viver uma vida de sujeira. E você muitas vezes é um cristão, e aí nós ficamos tristes por eles, dizemos, eu não vou mais para a igreja, os meus filhos, minha filha estão no mundo fazendo tudo aquilo que não é bom. Então nós vemos aqui que esse rapaz, ele viu o pai dele sendo bom aos olhos de Deus. Mas quando ele reina, agora ele vai mostrar o lado ruim dele. Ele foi bom para o povo porque ele reinou 55 anos. Porém, ele deixou o poder subir na cabeça dele. E ali ele fez tudo o que era ruim aos olhos de Deus. As escolhas dele vai trazer um legado. As escolhas dele vai trazer, irmão, um legado que não vai ser um bom legado para Jerusalém. Porque conforme a sua liderança, é o que você vai passar para as pessoas. Se você é um homem bom, você vai plantar coisas boas nas pessoas. Se eu sou um homem, se nós somos uma mulher má, nós vamos plantar coisas ruins nas mulheres, em outras pessoas. Assim é o nosso legado. Então, de qual lado nós temos que querer ficar? Nós temos que querer um legado bom. Nós temos que querer trabalhar, cuidar da casa, da família. E nós temos que querer agradar os olhos de Deus, como Ezequias, diferente de Manassés, que foi um dos piores reis de Jerusalém. Por quê? Porque ele desobedeceu o pai. Tudo que o pai dele fez de bom para Jerusalém, ele veio e desfez.
Ele trouxe de novo a idolatria para Jerusalém. Ele Ele trouxe tudo contrário, tudo que o pai limpou, ele traz de volta. E assim também é na vida de muitos pais. Às vezes o pai criou aquele filho, ensinou aquele filho a ser um bom rapaz, uma boa moça. E ali, irmão, quando eles crescem, eles escolhem outro caminho, vai querer ou viver desta forma, do jeito que o mundo ensina, como esse aqui. Então, o versículo 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém, o meu nome. Então, esse rei foi um dos piores reis de Jerusalém, porque ele, além de afrontar o pai, ele afronta Deus. Deus disse que não poderia pôr idolatria naquela casa que Salomão construiu. Aquela casa lá era uma casa que era o sonho de Davi, pois Manassés, ele vem naquela casa que era a casa que era o sonho de Davi com Deus. Ele trouxe a idolatria. E além do versículo 5, edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez os seus filhos passar pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Então, um dos piores reis trouxe idolatria. Seu filho passou pelas práticas ali dos agoreiros, dos feiticeiros. Então, por isso que eu e você, nós temos que ter nossa escolha. Nós escolhemos Jesus. Não importa quem da nossa família vai querer Jesus ou vai querer o mundo. E essa palavra ela é para mostrar para mim e para os irmãos que cada ser humano que passa nessa terra vai ter suas escolhas. E quando eles escolhem, ninguém pode impedir. Somente ali naquele grande dia do juiz é que vai ali ter a sentença de Deus para nossas escolhas. E na terra nós temos as nossas consequências de cada escolha que nós fizemos. Não devemos parar por causa de filho, ou neto ou neta que não quer escolher Jesus. Nós sabemos que diante disso, muitos irmãos e irmãs enfraquecem. E às vezes só você está na casa do Senhor, só você é uma reformadora, é uma avivalista, busca o Espírito Santo com alma. E muitas vezes seus filhos não querem, está lá no mundo, gosta da idolatria, gosta das amizades erradas. Muitas mães, muitos pais passam por isso. Mas devemos entender que quando tem 12 anos acima, já é um adolescente, ele vai querer a escolha dele. Como este aqui, foi criado uma criança dentro da casa, vendo o pai agradar os olhos de Deus. Mas com 12 anos, viveu as escolhas dele. É por isso que Deus disse para Ezequiel, põe tua casa em ordem. Por quê? De 0 a 12, você ainda tem tempo de plantar alguma coisa. Porque depois de 12 anos já era. Quando um filho ou uma filha, ele tem 12 anos, agora ele já está com a vida dele planejado o que ele vai fazer. Ele vai criar asa e vai bater asas e vai fazer tudo o que ele quer. Então, qual é a obrigação de um pai e de uma mãe? Dar a maior atenção aos seus filhos enquanto tem 0 até 12 anos.
Você ainda pode lapidar uma criança de 12 para baixo. Você ainda pode pôr um legado na criança de 0 aos 12. Porque com 12 anos ela já tem tudo as escolhas que ela vai traçar aqui na terra. E ali o pai e a mãe não tem que ter culpa. Ah, mas é meu filho, não. É porque com 12 anos o filho já vai mostrar o que ele vai ser. A filha também. Então nossa casa tem que ser colocada em ordem enquanto a criança ela é pequena. Para que ela venha lembrar de tudo aquilo que os pais deixaram de bom. Esse aqui ele foi mal. Porque assim é o mundo, irmão. Nós não damos jeito nesse mundo. No mundo vem Caim e vem Abel. Nós sabemos que Caim era mau. Matou Abel, mas Abel já era do lado do bem. Por isso que eu e você tem que apegar em Jesus. Porque se nós não apega nele, nós vamos carregar ressentimento e mágoas. Porque esse mundo é uma surpresa. Nós não sabemos qual é a semente que prospera e qual é a semente que não prospera. Nesse caso aqui, esse rei não quis obedecer os princípios do pai dele. E assim também, irmãos e irmãs, é na vida de muitas famílias. Nem todos, quando crescem, vai querer os caminhos bons. Mas vai querer trilhar um legado de destruição. Porque aqui na terra, o que o homem plantar, ele vai colher. Ele pode correr, esconder, enfiar onde querer. Então nós devemos querer escolhas boas, agradar os olhos de Deus. Que adianta você estar no reino? Você agrada o povo, mas aos olhos de Deus você é idólatra. Mas aos olhos de Deus você busca feiticeiro, feiticeira. Você faz as práticas que o diabo gosta. Então isso entristece o Espírito Santo. Tem muita gente que tem tudo. Sabe conversar, é educado, sabe trabalhar, mas já não agrada os olhos de Deus. Porque faz aquilo que não é bom para Deus e para a casa do Senhor. Versículo 8. Não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado aos seus pais, contanto que somente tenha cuidado de fazer conforme todos os que lhe tenho ordenado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenaram. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, irmão, esse rei aqui, ele já era diferente do pai dele, que tinha um coração aberto para Deus. Ele tinha um coração duro. Nós nunca devemos deixar que o nosso coração venha endurecer. Sempre pedindo ao Senhor que Ele renove o nosso coração aqui nessa terra. Porque quando o homem e a mulher tem um coração duro, ele toma os seus próprios caminhos. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia em si mesmo e faz aquilo que seu coração quer. Foi o que aconteceu com este rei aqui. Ele era duro de coração e ele acabou praticando coisas que pior do que as nações que não conheciam Deus. Porque ele era um homem do coração duro para com Deus. Versículo 11. Então, o 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, os que foram antes dele, até também Judá fez pecar em seus ídolos. Todo o povo, irmão, através dele começou a pecar. Então veja, irmão e irmã, que eu e você, quando escolhe algo na nossa vida, nós vamos influenciar outras pessoas. Quem estiver do nosso lado, quem andar com a gente, vai começar a praticar aquilo que a gente pratica. É por isso que se você está na igreja, na casa do Senhor,
Quem que você tem que querer escolher para estar dentro de sua casa, igual foi falado quarta-feira passada? Quem é a pessoa que você vai escolher para andar com você? Uma pessoa de Deus, uma pessoa arrependida, uma pessoa dependente de Deus, para você não sofrer as consequências. As pessoas que eu e você que está com Deus deve escolher, deve ser as pessoas certas de Deus, com oração ainda. Porque quando nós escolhemos um caminho, quem estiver abaixo de nós, andando com nós, vai fazer o que nós fazemos. E ali vai pagar o preço. O Senhor falou para Ezequias que ele ia entregar o reino dos filhos dele ao Império Babilônico. Porque esses filhos tinham um coração duro, era idólatra e eles davam brecha para o diabo. Então quando eu e você anda com gente do coração duro, que dá brecha para o diabo, irmão, não importa se seja filha, pai, tia, cuidado. Porque você colhe junto. Você paga junto com aquela pessoa. É repartida a sentença para ele e para aquela nação que acolhe aquele tipo de pessoa. Então, o versículo 3. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpou o prato. Limpa-o e vira-o para baixo. Então ele achava que ele podia colocar as idolatrias dele num lugar que era santo, num lugar que era de Deus, que Jerusalém, Deus fez uma promessa com Davi, de que aquela cidade era uma cidade que Deus, ele teria o templo dele ali, que dali sairia o Messias. E esse Manassés aqui, o poder subiu na cabeça dele, e ele veio com o coração duro, trazendo toda a sujeira para Jerusalém. Mas Deus tinha promessa com Jerusalém, com Davi. Dele sairia a descendência, o Messias. E esse irmão é na minha vida, na sua vida, é na casa do Senhor. Deus, as portas do inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja aqui na terra. Ainda que haja muitos escândalos dentro das igrejas, ainda que haja muitas coisas erradas, mas Deus sempre vai limpar. Deus sempre vai tirar a máscara. Quando um pastor ou uma pastora começa a pecar escondido, errar, Deus vai limpando, Ele vai tirando a máscara. Por quê? Porque aquilo que é santo, aquilo que Deus fez promessa, Ele cumpre. E Ele fez a promessa de que Jerusalém era aquele lugar onde o Senhor seria adorado, onde as nações subiriam para lá. E até hoje nós vemos que Jerusalém, ela é uma cidade democrática, onde vai todas as nações da terra, vai ali, volta regozijante, alegre. Deus, ele é fiel. Então Deus vai entrar com limpeza no reino de Manassés. Por isso que eu e você tem que ter cuidado com quem escolhe coisa errada na vida. Porque se você for de Deus, Deus vai entrar com limpeza. Deus não vai deixar aquilo existir. Aquilo não vai para frente. Aquilo vai ser entregue para o reino do diabo, que o diabo vai e vem com a destruição, para que aquela pessoa venha entender que Deus tem uma chamada naquele lugar, naquela pessoa. Então, aqui começa a promessa de que Deus vai entrar com prumo. Deus vai entrar com a limpeza. Então a minha casa, a tua casa, a igreja que eu congrego, minhas amizades, elas devem ser escolhidas por pessoas que agradam os olhos de Deus. Se eu e você que está aqui na casa do Senhor escolher pessoas erradas na nossa história, pessoas que querem coisas do diabo, Deus vai fazer a limpeza. Aí você vai ser entregue nas mãos do inimigo até arrepender. Por isso, ame Jesus. Escolha andar com Jesus.
Escolha agradar a Deus. Preste atenção na palavra que sai da boca das pessoas. Qual é o legado que essas pessoas estão passando? O que é legado? Legado, você vai colocando em outras pessoas com as suas ações, com as suas palavras. O que eu e você nesse dia tem que estar preocupado com o ser humano, irmão, não é tanto nas coisas que ele tem. É no que sai da boca dele. É no que ele planta, é no que ele fala. Porque isso é o perigo. A doença do ser humano está na língua e no coração. Jesus diz que não é o que eu como que me contamina, é o que sai de mim. Então nossas palavras, nossas atitudes, elas influenciam pessoas. E se nós temos promessa, nós devemos ficar do lado da promessa. Então, versículo, vamos lendo, o versículo 15. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais feitos de Manassés, tudo quanto fez o seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Manassés dormiu com seus pais, foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, estão terminando. E agora, Manassés morre, e quem vai ficar no seu lugar? O seu filho. Então, Jerusalém vai receber um novo rei, que é Amon, que é outro rei, também foram dois piores reis que teve em Jerusalém, Manassés e o filho dele, Amon, tudo parente, um é filho de Ezequias e o outro é neto. Então, o que nós aprendemos com essa palavra hoje? Que cada pessoa escolhe suas escolhas, que eu e você tem que ficar do lado da escolha certa, vigiar com a nossa casa, com quem nós andamos, ter muito cuidado com as pessoas que escolhem o lado errado da vida, que tem um coração duro, que não se arrepende, que escolhe idolatria, o caminho errado, porque elas vão pagar um preço aqui na terra. Deus, ele vem com a limpeza para aquelas vidas, e quem está ali passando a mãozinha na cabeça, quem está ali mimando, irmão, apanha junto. Você abra teus olhos. Cada dia tem um compromisso sério com Jesus aqui na terra. Não seja um crente que vive em cima do muro. Pede Deus para pôr no seu coração o amor de discípulo. O discípulo, ele ama Jesus acima de pai, de mãe, de marido, de casa, de tudo. O discípulo, o amor dele é em primeiro lugar por Jesus, depois pelos outros. E nós vemos que a história do discípulo é bonita, porque o discípulo, ele vai até o fim. Jesus só perdeu Judas. Jesus não perdeu os 11. Se eu e você se transformar numa discípula, que é aquela que foi para a igreja e fala, eu não vou voltar para trás, não vou cair para a direita, para a esquerda, e não vou viver uma vida em cima do muro. E ser justo, olhar nos olhos das almas que querer fazer aliança com você, que querer vir dentro da tua casa. Fale a verdade para a pessoa. Porque Ezequias, Deus mandou ele pôr a casa em ordem, porque Deus sabia o que esses filhos de Ezequias iam fazer. Deus sabia que seria 2 meninos, que seria o filho, o pai, Manassés, e vai vir o neto que veio para destruir. Então, por isso que o homem e a mulher, ele tem que ter um ministério, mas ele tem que prestar atenção na casa dele. Para que na casa dele, irmão, no dia de amanhã, possa
Deus tem misericórdia para que aqueles filhos não venham destruir aquilo que Deus já edificou, aquilo que Deus já usou outras pessoas para edificar. Agora o versículo 19 até o 26. E tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. 2 anos reinou em Jerusalém. E fez, de novo 20, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez o seu pai, porque o filho aprendeu com o pai. Agora já esse filho, por ele estar com o pai, até os 12 anos, ele quis viver a vida dele, a escolha dele. E aqui esse daqui já viu tudo que o pai fazia, e aqui esse aqui vai repetindo o padrão do pai. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos que os pais também influenciam os filhos. Não é todo filho que vai ter um bom legado. Mas tem filhos que por ver o bom legado do pai, ele vai querer ser como o pai. Tem filho que se ele vê o pai fumando, ele vai querer fumar. Tem filho que se ele vê o pai drogando, ele vai querer drogar. Tem filho que vê o pai prostituindo, ele vai querer prostituir. Tem filho que vê o pai indo para a igreja, ele vai também um dia querer ir para a igreja. Tem filho que vê o pai respeitando a mãe, vai querer respeitar a mãe. Então o que nós estamos aprendendo no livro de 2 Reis é que os pais têm o poder de pôr ordem na casa. Esse filho vai fazendo tudo errado porque veja o pai dele sendo liberal, idólatra, acompanhando os feiticeiros, passando até os filhos pelos feiticeiros. Então ele faz tudo errado como pai. Versículo 21. Porque andou em todo o caminho que andava seu pai. Então tá aí, irmão, nós que for pai e mãe, procura passar as coisas boas para os filhos. Não é todos os filhos que vai escolher o caminho de Deus, mas vai ter uns na família que vai imitar os pais, vai querer fazer o que os pais faziam, porque andou todo o caminho em que andava seu pai, serviu os ídolos, os quais seu pai tinha servido, inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, não andou no caminho do Senhor. E o servo de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Então tudo que eles plantou, eles começaram a colher. Quando você escolhe o caminho errado, andar nas coisas erradas, vai vir só destruição, só desgraça para a vida daquele homem e daquela mulher. E terminando esse capítulo, Josias, como resposta de que Deus estava com Davi, com Ezequias, vai vir agora um novo rei. É um rei lindo, uma história linda, um novo avivamento vai surgindo e as promessas de Deus vai restaurando novamente em Jerusalém. Então nós aprendemos essa história hoje do rei Manassés e do rei Amon. Entendemos que aqui na terra é desse jeito. Um escolhe servir a Deus e outro já escolhe não servir a Deus. E de que lado eu e você vai ficar nessa noite? Vamos refletir. Você que está aqui na igreja, você que vai me assistir lá na pregação lá no YouTube, qual é o lado que você quer escolher para a tua vida? Você vai escolher viver do lado das pessoas que vivem em cima do muro, brincando com Deus? Não quer ouvir pai e mãe, não quer ouvir pastor, quer viver a vida inteira fazendo o que o coração quer? Ou você vai ser igual a Ezequias, que dependia de Deus, que tudo que ele passava era dentro da casa de Deus, rasgava suas vestes e andava do lado do homem de Deus? Com quem você vai andar aqui na terra? Do lado do homem de Deus, dentro da casa do Senhor, chorando, desabafando com Deus? Ou vai querer andar com quem anda na idolatria, na feitiçaria,
Quem anda na idolatria, na enfeitiçaria, quem segue seu coração, tem o fim de Manassés e tem o fim de Amon. Então que eu e você venha ser uma reformadora, uma avivalista. Nós venhamos ser uma pessoa que depende de Deus. Nós venhamos influenciar as pessoas para o lado bom. Quais serão nossas influências? O amor, a paz, o gozo, a alegria, a bondade. O que nós vem querer nutrir dentro de nós, as virtudes do Espírito Santo. Não querer carregar em nós um legado de maldade, um legado de feitiçaria, de idolatria, um legado mundano. Não. Que eu e você venha ficar do lado das boas escolhas, para que Deus possa nos estabelecer, a nossa descendência, a nossa semente, porque a semente do justo, ela nunca vai ser arrancada da terra. Os ímpios, nós vemos resultado do que é um ímpio, porque Deus, ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, qual lado que eu quero ficar? Você, do lado de quem é humilde, do lado de quem arrepende, do lado de quem sai de cima do muro, do lado de quem quer realmente andar com Deus. É essa que é a minha escolha, e essa é a escolha da igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos que vai até o fim da nossa pregação lá no canal. Escreve lá, comenta lá, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós vamos orar aqui na igreja agora, no nome do Senhor Jesus.